Juízes capítulo 7, vamos ler até o versículo número 7. Juízes 7, do 1 ao 7, a palavra de Deus diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo o que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Amém. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, por todo o ensinamento, por toda pedra preciosa que nós temos diante de nós essa manhã, que pode enriquecer a nossa vida espiritual. O alimento verdadeiro que nos sustenta é a tua palavra, a verdade que liberta do erro e do engano. É ela que nós queremos esta manhã, porque não estamos aqui para ouvir as opiniões humanas, as histórias, as filosofias do mundo, mas sim ouvir a tua boa palavra, que ela fale ao nosso coração, que ela dê direção a cada um de nós e que nós possamos ouvir a tua voz. Mas para isso, eu preciso da tua graça, da tua misericórdia sobre mim e da unção do Espírito Santo, que ela esteja sobre mim para que eu possa ministrar a palavra e ela cumpra os teus propósitos esta manhã. E tudo isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, a gente viu aqui semana passada um pouquinho, da vida de Gideão. Nós ouvimos a mensagem, a maneira como Gideão, com medo dos midianitas, oprimido por tudo que aconteceu ao seu povo, foi chamado por Deus para ser aquele que conduziria o povo ao enfrentamento para derrotar esses inimigos que tanto roubavam aquela nação. E agora estamos diante do momento crucial em que finalmente vai haver um enfrentamento. Os israelitas vão enfrentar os midianitas. E Deus, aquele que dá a vitória, aquele que deu a ordem a Gideão, aquele que fez o chamado, é ele que vai prover todas as coisas. E olhando para esse texto, fazendo agora um paralelo com a nossa vida, porque o texto ele encontra, de fato, aquilo que Deus deseja ministrar, quando nós o aplicamos à nossa vida, à nossa realidade. E na vida cristã, todos nós temos muitos inimigos a vencer. Talvez não inimigos declarados como um povo, uma nação, muito pelo contrário, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Nossos inimigos não são humanos, mas são principados e potestades, são inimigos que também nos atentam constantemente. E há um inimigo também contra o qual lutamos, que é nós mesmos, a nossa vida, nossas ideias, nosso ser, nosso ego. Tudo isso faz parte da nossa luta, são inimigos a serem vencidos.
E a igreja, que somos nós, tem também desafios no mundo em que nós estamos inseridos, no contexto atual, né, de tantos inimigos que se levantam contra a igreja. Então, tudo isso faz parte da nossa história. E a palavra de Deus para nós, eu creio ser a mesma que ele ministrou a Israel, porque, como já disse aqui várias vezes, a igreja, ela não substitui Israel, mas ela também se torna povo de Deus, e os propósitos de Deus são os mesmos para nós, nos dar a vitória, nos levar à terra prometida, a terra de Canaã celestial, para onde todos nós estamos caminhando. Mas a palavra de Deus para nós e para Israel, na hora dos desafios, ela é a mesma. Esteja preparado, confie em Deus, enfrente os inimigos. Essa é a chamada do Senhor para todos nós. Deus não manda a gente se esconder, não manda a gente fugir, não manda a gente chorar. Pelo contrário, Ele manda a gente confiar nele e enfrentar. Então, a palavra de Deus para nós é: se prepare. Se prepare, porque os dias são difíceis e nós precisamos enfrentar os midianitas, os inimigos que se levantam contra nós. Mas também o que o texto me sugere é que Deus está observando o seu exército, porque Deus usa a nós para vencer as batalhas, para vencer as guerras. Não são os anjos que são usados por Deus, muitas vezes eles ministrem a nosso favor, mas somos nós que vamos enfrentar. Muitas vezes Israel foi enfrentar e Deus na frente enviou um exército celestial e destruiu os inimigos. E eles não precisaram nem tocar em ninguém, mas eles foram, eles não ficaram em casa, eles não se acovardaram, eles se dispuseram, como Deus disse a Moisés diante do mar vermelho: diz ao povo que marche. E eles foram, e o mar se abriu. Então é dessa forma que Deus trabalha. Eu preciso estar preparado para os desafios, mas Deus está nos observando. Deus está contemplando qual é a nossa atitude, qual é a nossa postura, qual é a nossa maneira de agir, como a gente se porta. E Deus está observando o seu exército. E um dos grandes exemplos bíblicos é esse texto que nós acabamos de ler, porque Deus estava observando uma multidão de 32 mil homens que estavam ali com Gideão. E Deus fez algumas observações, Deus fez uma seleção naqueles homens. E quais foram os critérios? E eu creio que é isso que Deus quer nos ensinar também essa manhã. Que tipo de gente Deus está procurando para nos dar vitória como povo, como igreja, como indivíduos? Que tipo de gente Deus espera encontrar na minha vida e na sua vida, que a gente seja assim como Deus deseja? E olhando para o texto, um texto pequeno, de apenas 7 versículos, a gente encontra alguns indicativos daquilo que Deus está procurando para selecionar aqueles que realmente vão vencer e vão levar essa batalha adiante. Primeira coisa que chama atenção no texto é o que está no versículo número 2. Diz assim: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. A primeira observação de Deus é que ele olhou e viu um exército com 32 mil homens. E, pelo que diz o texto, Deus não está nem um pouco preocupado com números, com quantidade, né? Aquilo que a gente já conhece bastante, quantidade não significa qualidade, né? Nós conhecemos, nós usamos esse tipo de frase. E Deus coloca isso aqui na prática. Ele não está preocupado se tem muita gente ou se tem pouca gente, mas um critério ele adota. E ele diz: eu darei vitória a vocês. Seja com 32 mil, seja com 100 mil, seja com 1, seja com 10, a vitória virá de Deus. Então o que ele diz no verso 2 é: eu vou entregar os midianitas. Para eu entregar os midianitas
nas suas mãos. Você leu isso aqui no verso 2? Quem vai entregar? Deus. Mas quem vai lutar? Eu, você, o povo de Deus vai lutar. Mas quem vai entregar é Deus. Então, a questão número não está sendo levada em conta. Se são muitas pessoas, se são poucas pessoas, não importa, porque quem dará a vitória é Deus. E a glória tem que ser de Deus. Quando Deus observou aquela multidão, ele disse: olha, tem muita gente aí. Vai acontecer que vocês vão acabar vencendo pela quantidade, e aí vão começar a pensar que vocês são bons. Vão começar a pensar que vocês são fortes e que vocês venceram independente de mim. Então você não vai perceber que com muito ou com pouco quem deu a vitória fui eu, e vai começar a pensar erroneamente a respeito disso. Então o que Deus quer ensinar, sem Ele, nada podemos fazer. Como Jesus disse aos seus discípulos: sem mim, nada podeis fazer. Nós não podemos esquecer disso em nenhum momento da nossa vida, da nossa caminhada, na nossa luta, seja lá contra quem for. Sem Deus, nada podemos fazer. Sem o poder dele, sem a direção dele, sem a força dele, nada podemos fazer. Não temos energia suficiente, força suficiente, número suficiente. Às vezes os cristãos ficam aí sonhando, vamos dominar o mundo. O Brasil será um país evangélico. Deus nos livre disso, né? Porque a gente começa a achar que vamos fazer, que vamos ser. Sem Deus, nada podemos fazer. Você consegue entender isso? Então é uma lição que Deus está dando a esse povo. E é um grande engano achar que a gente vai vencer por nós mesmos, que nós vamos vencer porque vamos atingir a maioria. E muito pelo contrário, todas as vezes que a gente atingiu a maioria, nós nos demos foi mal, não é? Porque o poder acaba corrompendo, não é? E aí a gente precisa ter esse entendimento que vem de Deus para a nossa vida. Sem Ele, nada podemos fazer. E Ele não está nem um pouco preocupado com números, porque Ele não precisa dos números para nos dar vitória. Ele não precisa nem de nós. Ele pode destruir o inimigo sozinho. Mas Ele nos dá o privilégio de entrar no exército, de lutar e ter o gosto da vitória que Ele conquista para nós. Então essa é uma primeira lição que o texto me dá. Mas o texto avança e no verso 3 ele diz assim: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram no povo 22.000 e 10.000 ficaram. Gente tímida, não é? Medrosa. E esse número, sempre que eu leio esse texto, ele me impressiona, né, irmãos? Porque são 32.000. Quantos ficaram? 10.000. Quantos voltaram? 22.000. 2/3 era de gente tímida e medrosa. Caramba! Estamos perdidos. Se eu olhar para cá, então, aqui, eu não sei quanto temos aqui, mas 2/3 volta para casa, porque não tem coragem, porque é medroso, porque é tímido, porque na hora que o cão latir, sai correndo, porque na hora que o diabo vier, foge. Olha só que problema. Então diz o texto aqui que esse pessoal simplesmente não dá para lutar. E aí Deus fala isso, olha, apregou-a. Sai correndo aí no meio desses 32.000 dizendo: olha, gente, quem for tímido, quem for covarde, quem for medroso, está liberado para voltar para casa. E ele, sem pudor algum, opa, é a minha chance. Eu estava aqui muito com medo, então agora é a chance que eu tenho para ir embora. E simplesmente vão embora. Por quê? Porque o medo atrapalha. O medo, ele imobiliza.
As pessoas com medo ficam paralisadas. É possível estar no exército, é possível estar pronto para servir, mas estar interiormente morrendo de medo. Então veja, existe gente no povo de Deus que está morrendo de medo. Então Deus está dispensando. Você está dispensado, pode ir para a guerra. Ele não mandou ninguém para o inferno, só mandou voltar para casa. Você serve para tudo, menos para lutar. Você não serve para enfrentar a batalha, para enfrentar o inimigo. Por quê? Porque você vai ficar paralisado pelo medo. E isso vai fazer com que o exército seja atrapalhado. Porque um exército precisa marchar. E se eu fico congelado pelo medo, eu não marcho, eu não avanço. E aí eu atrapalho o avanço dos outros que precisam avançar. Então é muito simples o que Deus está fazendo aqui. Ele diz, gente tímida, gente medrosa, não dá, porque na hora da batalha é que esse medo vai se manifestar. Então é melhor que isso logo se revele antes. Antes de ir para a guerra, Deus fala assim, ó, se você é medroso, pode ir embora. Porque imagina o estrago que você vai fazer no meio da batalha. Já viu isso em filme? Não viu? Em filme de guerra, a pessoa fica apavorada, acaba morrendo, os amigos estão do lado, porque a pessoa atrapalhou tudo. Então, antes que isso aconteça, Deus diz assim, olha, pode voltar para casa, porque na hora da batalha, esse medo vai se manifestar, você vai congelar, e aí você pode botar tudo a perder. Então, pensa comigo, qual é a atitude que Deus está esperando de nós? Covardia, timidez, pode ser que aconteça, mas isso não é o esperado. Deus espera do seu soldado que ele seja corajoso. Deus espera de nós que a gente não seja tímido. Veja, e a Bíblia nos dá motivos para isso. Lá em 1 de João, vamos ler, capítulo 4, você conhece o texto, versículo 18. Olha o que diz: no amor não existe medo. Primeira frase. O amor anula a existência do medo. Você foi salvo pelo amor de Deus. Foi ou não foi? Deus amou você de tal maneira que deu seu filho por você. Então você é amado por Deus. Foi amado por Deus ainda pecador. E Deus te amou ao ponto de te salvar. Então, no amor, não existe medo. Ao contrário disso, antes, o perfeito amor lança fora o medo. E quando fala de perfeito amor, fala de um amor que só Deus é capaz de manifestar. É o amor de Deus. O nosso amor, ele é imperfeito. O amor que nós temos por cônjuges, por familiares, por filhos, por netos, ainda assim é imperfeito, mas o amor de Deus é perfeito. E esse perfeito amor que foi ministrado sobre a sua vida, a Bíblia diz, tem a capacidade de lançar fora todo o medo. E aí adverte, ora, o medo produz tormento. E uma pessoa atormentada, é muito complicado dessa pessoa conseguir vencer alguma coisa. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, o temor, o medo, ele traz prejuízo para mim, porque a minha vida não melhora, eu não sou aperfeiçoado por esse amor com que Deus me amou e que deveria ter sido suficiente para que todo medo fosse embora da minha vida. Então perceba que esse medo que atrapalha, que congela, que paralisia, traz paralisia, para a pessoa, certamente vai atrapalhar nessa hora do enfrentamento. E aí diz aqui o texto que ele fala de tímidos e covardes. E agora os tímidos que me perdoem. Porque a timidez é algo que a gente usa com muita frequência, né? Eu digo assim, vem aqui, irmão, você vai fazer uma oração aqui, você vai falar. Não, pastor, eu sou tímido. Alguém é assim aqui? Não, nem me fala, né? Mas a pessoa vai dizer, eu sou tímido. Veja bem,
que timidez é essa, né? Até a um nível de compreensão de uma exposição pública, não é de um falar, alguma coisa assim, beleza. Mas o texto, quando usa a expressão timidez, vai muito mais além do que isso. Não é? Jesus chamou os seus discípulos de tímidos, homens de pequena fé. Quando a timidez interfere na minha fé, aí se enquadra naquilo que Deus categoriza aqui nesse texto. Então, tímidos não são aceitos. Porque o tímido é o retraído, é o fraco, é o sentido do frouxo, do débil. Isso são significados que tem no dicionário. No dicionário, a definição de tímido inclui essas palavras: retraído, fraco, frouxo, débil. Isso não pode se encaixar no perfil de um cristão. Então, a timidez certamente faz com que a gente se esconda e não enfrente. Todos podemos enfrentar momentos de timidez. É como o medo. Ah, pastor, então quer dizer que você é um super-herói, você não tem medo de nada? Claro que eu tenho medo. Só que o que eu preciso fazer com o meu medo é enfrentá-lo. Eu gosto de brincar com os irmãos, que eu morro de medo de andar de moto. Alguém acredita nisso? Eu tenho, mas eu enfrento. É ou não é? Meu irmão, eu morro de medo de andar de avião. Quando o avião vai subir, quando o avião vai descer, você sempre faz uma oração. Mas eu vou. Entende uma coisa que acontece? Você pode ter medo, mas você tem que enfrentar o medo. Porque o medo que você não enfrenta, ele se torna maior do que você. E ele te oprime, e ele te acovarda, ele te faz retrair, ele te faz recuar, ele te faz fugir. Esse é o problema. Então, quando Deus fala dessa timidez, desse medo, é a timidez que me faz fugir, ao invés de enfrentar. Então, todos nós podemos ter um desconforto. Eu não gosto de falar. Mas se você recebeu a missão de falar, vai lá e fala. Eu não gosto de orar, mas se te mandar orar, vai lá e ora. Amém? Está tímido esse amém. Você tem que enfrentar. Tem que lutar. Porque ou você vence, ou isso te vence. Você prefere ser um vencedor ou um vencido? Depende da tua atitude. Você será um vencedor se você enfrentar. Mas se você fugir, você será sempre um vencido. E veja mais, agora é para botar medo em você. Ok, vamos lá. Apocalipse. Apocalipse, todo mundo treme, né? Todo mundo treme na base. Apocalipse 21, lá no final. Agora sim, olha, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Veja que junto com abomináveis, feiticeiros, idólatras, mentirosos, estão os covardes. Poxa, eu pensei que covarde era uma qualidade. Eu sou covarde. É melhor um covarde vivo do que um herói morto. É o consolo dos covardes, essa frase, né? Aí você olha para cá e diz: estou na turma dos mentirosos, estou na turma dos feiticeiros, estou na turma daqueles que não herdarão o reino dos céus. Então, amados, isso é um risco. E o pior, aí eu volto ao texto, 32 mil, 22 mil, maioria absoluta, mais de 2/3 está nessa condição. Será que isso se repete aqui na igreja? Qual é a chance disso acontecer? Muita chance. Quando Jesus disse muitos são chamados, poucos escolhidos, a coisa já começa a apertar, o funil vai afunilando. E aí, será que então essa realidade ainda se repete? Infelizmente. A maioria de nós cristãos somos tímidos, covardes, não enfrentamos, fugimos,
não batalhamos, nos deixamos vencer por limitações, por coisas que a gente considera um problema que eu tenho, e a gente simplesmente deixa passar. Só que Deus está dizendo, volte para casa. Volte para casa. E voltaram naquele dia 22 mil pessoas. E aí olha outra coisa que Deus aplica na sua seleção, versículo 4. Diz, disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais. Ele olhou para os 10 mil que ficaram, eram 32, e disse assim, ainda tem muita gente aí. Faze-os descer às águas, e ali te os provarei. Aquele de quem eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá, porém todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Então Deus agora vai fazer uma outra prova com esses 10 mil. A covardia já tirou 2/3, mas agora para provar os 10 mil, começa a aparecer algo aqui muito estranho, né? Um critério muito esquisito. À primeira vista, a gente olha para o texto, pode não entender, mas é uma coisa que eu queria chamar a minha atenção e a sua também essa manhã. Deus quer gente que seja provada e aprovada. Todos nós somos provados, todos nós. Como já disse aqui várias vezes, a Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém. O tentador é o diabo. Mas Deus prova. E há cheio de exemplos na Bíblia de provas de Deus sobre a fé do seu povo, a fé daqueles que ele chamou, começando lá em Abraão, que teve a maior prova de fé de todas. Né? Então, nós teremos a nossa fé provada. E Deus está nos provando, isso significa que Ele está nos observando. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando bons e maus, diz a Bíblia. E sempre eu digo isso, eu questiono, isso é uma coisa boa ou ruim? Eu dizer para você, olha, Deus está te observando. Você fica calmo ou fica nervoso quando você escuta isso? Porque Deus está vendo até aquilo que a gente não mostra para ninguém, até aquilo que a gente pensa, até aquilo que a gente faz no espelho quando ninguém está olhando. Então Deus está observando detalhes, inclusive, do nosso comportamento. E pela fé, se nós temos fé, essa fé será provada. A fé é provada. Isso tenha certeza. Leia comigo a Bíblia em Hebreus capítulo 11, conhecido aqui como a Galeria dos Heróis da Fé, esse capítulo 11 da carta aos Hebreus. Do verso 17 ao 19 diz assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Então diz a Bíblia que a fé de Abraão, o herói da fé, foi provada. Mas ele creu a ponto de entender que mesmo que ele matasse Isaque, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Então ele simplesmente confiou no Senhor. Ainda no mesmo capítulo, do versículo 36 ao 38, aqui algo mais pesado. Diz assim, falando dos heróis da fé, outros, por sua vez, passaram pela prova. Essa prova foi de quê? De escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, está piorando. Provados, está piorando. Cerrados pelo meio, agora entornou o caldo. Dizem que cerrados pelo meio é uma referência ao profeta Isaías, que teria sido morto dessa forma. Foi colocado dentro de um tronco de árvore e o tronco foi cerrado com ele dentro. Então está aqui, cerrado pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então veja que a fé pode ser provada,
de diversas maneiras, há provas na fé. E veja o que diz a Bíblia, volta lá em Apocalipse agora, capítulo 2. Capítulo 2, verso 10. Não temas, olha o medo aí, Deus dizendo, não tenha medo, as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, a uma prova. Tereis tribulação de 10 dias. E o que Deus diz? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, há provas na nossa fé, há provas. Há provas no mundo em que a gente vive? Há provas, sim. Algumas mais fáceis, outras mais difíceis, mais complicadas, mas a palavra de Deus é sempre a mesma. Ser fiel até o fim, até a morte. E a coroa da vida, aquela que Paulo disse, está guardada para você. Então, a palavra de Deus é: provado você será, mas permaneça firme durante a sua prova. E por que Deus nos prova? Para brincar com a gente? Não. Para nos fortalecer. Para nos capacitar. Veja o que diz Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos ler. Paulo, na sua primeira aos Tessalonicenses, no capítulo número 2. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Por 2 vezes, Paulo diz que foi provado. Deus prova o coração, Deus nos prova. E qual a finalidade? A fim de nos confiar o Evangelho. O Evangelho foi confiado a quem, irmãos? Aos crentes. Jesus deixou com os discípulos a responsabilidade de ir e pregar o Evangelho. E quem são os discípulos hoje? Somos nós. Então, quem tem a responsabilidade de propagar o Evangelho? Vocês, eu, todos nós. Então, é nossa responsabilidade. E aí somos provados para sermos fortalecidos para que esse trabalho seja feito. Porque como nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra regiões celestiais, principados e potestades que nelas habitam, nós vencemos com a palavra da verdade, que é a espada que temos em mãos para termos a vitória. Mas para usarmos bem isso, somos primeiramente provados por Deus, para que cada prova eu fique mais preparado, mais forte. Assim como um atleta que se exercita e durante o exercício sofre bastante, mas ele o faz para que ele fique mais forte e possa enfrentar desafios maiores. É dessa forma que Deus nos prova. Mas olhando para o texto lá em Juízes, mais uma vez, a prova colocada por Deus aqui, ela, como eu disse, pode ser difícil de entender, porque o verso 5 diz assim: fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porá à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E aí você olha para isso e pensa, qual a diferença? Se na verdade ambos beberam água. Diz que um pegou a água com a mão, lambeu a água. E o outro ajoelhou na água e tomou a mesma água. Olha para que Deus está olhando. E como eu disse, Deus está nos observando. E não apenas observa o que a gente fala, mas também observa o que a gente faz e como a gente faz. A maneira de fazer. Deus está olhando para a nossa postura. Esse é um dos maiores exemplos disso na Bíblia. De que Deus olha a postura. Porque veja, irmãos, você pode fazer uma coisa
o outro irmão pode fazer a mesma coisa, eu posso fazer a mesma coisa e cada um fazer de uma maneira diferente. Pode ou não pode? Nós podemos realizar o mesmo trabalho, mas fazermos com a nossa maneira de agir. A isso nós chamamos de postura. A minha postura pode ser diferente da sua postura ao fazermos a mesma coisa. O alvo era beber a água, mas dois grupos beberam água com a postura diferente. E por que isso importa para Deus? E a melhor explicação que eu achei para esse fato da postura que faz toda a diferença é porque estavam indo eles para uma guerra, não era para um piquenique, não era para uma confraternização de fim de ano. Eles estavam indo para uma batalha, para vencer os midianitas. E Deus, então, ao observar, a mandar Gideão observar a postura de como bebiam água, encontrou dois grupos nos 10.000, 9.700 se ajoelharam na água e beberam. E 300 apenas tomaram a água com a mão, levaram à boca e lamberam. Que postura significa isso, né? Que mudança traz essa postura? A mudança do preparo, a mudança da atenção, a mudança da disponibilidade. É um exército, não é um grupo de garotos. Você manda um grupo de garotos beber água num rio, o que eles fazem? Eles mergulham, né? Lava a cabeça, as meninas fazem assim, ó, o cabelo, né? E lá atrás, não é assim que vai acontecer? Você manda e começa a nadar, se joga, mas é um exército, estão todos armados, não estão ali de leque na mão, estão com espada na mão. E aí quando entra na água, todo esculhambado, se o inimigo chegar naquela hora, o que acontece? Todo mundo morre. Mas os 300, eles bebem água assim, eles abaixam, mas o olho tá, pá, pega a água e o olho, estão atentos. A postura de atenção, ela importa para Deus. Ela importa no resultado da guerra. Ela importa na postura do exército. Então, às vezes eu penso que alguns de nós estão como crianças, brincando na água, sem perceber o perigo que nos cerca, sem perceber as ameaças das quais estamos cercados no mundo em que vivemos. A igreja está cercada de ameaças e a gente está nadando, a gente está jogando água um no outro. Igual criança na água, né? Mergulha, bebe. Enquanto tem um grupo de 300 que estão atentos. Bebem água porque precisam, mas não tiram um olho do redor, não tiram um olho do inimigo que pode chegar a qualquer momento. E a Bíblia diz, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele pode vir da frente, ele pode vir de trás, ele pode vir do lado. Você não sabe de onde ele vem. Então não dá para você mergulhar, e não dá para você nadar e brincar de jogar água nos outros. Há tempo de nós estarmos atentos. Então isso mostra que Deus está olhando as nossas atitudes. E a maneira como a gente faz tem diferença. A maneira importa. Eu sempre digo isso aqui à igreja. Não importa só o que a gente faz, mas como fazemos e por que fazemos. Aquela velha história que eu falo sempre da motivação. O que me motiva a fazer é o motivo que eu uso para realizar o trabalho. E isso é tão importante quanto apenas o resultado. Deus não está preocupado com o resultado, Deus está preocupado com o motivo. Isso vale para todas as áreas da vida. Por exemplo, você é dizimista. Por quê? Porque você quer proteger a sua casa. Porque você quer ganhar 100 vezes mais. Esse é o motivo de você ser dizimista. Ou você é dizimista porque você reconhece que Deus te deu vitória nas guerras, como deu a Abraão, que entregou seus dízimos a Melquisedeque antes da lei. Então o dízimo não é da lei, para com essa palhaçada. É anterior à lei, mas a motivação sempre esteve em jogo. Porque a motivação é a gratidão. É reconhecer que Deus me deu e aquilo que eu tenho em mãos foi Ele que me deu e por isso entrego a Ele. Então a motivação faz toda a diferença. Ah, mas eu vou dar porque eu tenho medo do gafanhoto. Aí essa motivação já está furada.
Eu vou dar porque eu quero ficar rico, porque o pastor disse que eu vou receber 100 vezes mais. Você e o pastor estão errados. Então a gente precisa entender a motivação. Porque é possível duas pessoas fazerem a mesma coisa, uma ser aprovada por Deus e outra não. Vide Caim e Abel. Todos dois levam uma oferta, Deus não precisa de oferta nenhuma. Mas num ele vê um coração podre, num ele vê um coração bom, ele aceita de um e não aceita do outro. A mesma coisa. Porque foi feita com um coração diferente. E o que é o coração? É a motivação. Então Deus está olhando a maneira como eu faço. Deus está olhando, é por isso que a gente olha o texto lá em Jeremias 48:10, que outro dia disse aqui. Maldito é o que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Ele faz. Não é maldito o que não faz, o que vai para casa, o que não se envolve em nada. É maldito o que faz, mas faz de qualquer jeito. Faz desleixado, faz irresponsável, faz para cumprir tabela, faz porque tem medo que a vida dê errado. Então ele faz. Ele tem medo que aconteça um acidente. Então ele faz. Mas a Bíblia diz que ele é maldito. Então, amados, o que está em jogo na seleção de Deus é a postura, é a motivação, é o cuidado, não é o relaxamento. Eu me lembro desse texto olhando para os que entraram na água de joelhos. Esses são os relaxados. Estão no exército, mas são relaxados, não têm cuidado, não têm apreço, não têm esmero naquilo que fazem. Fazem infantilmente, como crianças banhando-se num rio. Então é isso que vai fazer diferença no fim das contas. Paulo diz a Timóteo, na sua primeira epístola, no capítulo número 4, no versículo 14, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Pensa nessa palavra. Não seja negligente. Deus te deu um dom. Dom é presente, dom é dádiva. Deus te deu um presente. E ele diz, não se faça negligente com o presente que há em você, o qual te foi concedido mediante profecia, veio de Deus, e com imposição das mãos do presbitério. Agora ele fala especificamente sobre Timóteo, que foi ordenado para isso. E ele diz, não faça-se negligente com o que você recebeu. Talvez você diga, pastor, mas eu não fui ordenado a nada ainda. Mas você foi chamado. Deus te deu talentos, Deus te deu dons. Então use os seus dons e talentos. Não seja negligente. Você que foi ordenado, aí pior ainda, aí você está lascado. Por quê? Houve profecia sobre a sua vida. Houve imposição de mão sobre você. Não seja negligente com aquilo que você recebeu. Porque negligência, no mínimo, é um grande desperdício. E a gente vai ver isso em Provérbios, capítulo 18, no versículo número 9, Provérbios 18, verso 9, onde está escrito, quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. É um desperdício ser negligente. Está jogando fora o que poderia ser muito útil. Está jogando no lixo aquilo que teria muita serventia e valor. Então esses foram os critérios que Deus adotou para selecionar 300 homens. E com esses 300 homens, um exército inteiro de midianitas que oprimiam, que roubavam, que achincalhavam o povo de Israel, foi destruído. Porque, na verdade, não foram os homens, quem fez isso foi Deus, mas usou homens que estavam enquadrados nos critérios de seleção de Deus. Por isso eu digo a você, Deus quer entregar os inimigos nas nossas mãos. Só que nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que atender aos requisitos do exército de Deus. Nós temos que atender aos critérios que Deus executa. Apresente-se para a batalha e deixa Deus usar você. Ele vai fazer todo o resto. Apenas tenha uma postura que é esperada por Deus. Em nome de Jesus.
Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Palavra da verdade que toca nos nossos corações, que transforma as nossas vidas e que tem o poder de nos dar direção, porque as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e o Senhor as conhece. Que o Teu povo nesse lugar ouça a Tua voz. E ao ouvirmos a Tua voz, possamos corrigir os nossos erros, corrigir aquilo em que falhamos, o medo que nos imobiliza, que nos acovarda, que nos faz fugir das responsabilidades. Que isso seja combatido, Senhor. Que a postura de negligência, de relaxamento, de descuido saia da nossa vida e que possamos estar atentos em todo o tempo a tudo aquilo que nos cerca, porque o inimigo anda em derredor. Que nós sejamos selecionados por Deus para fazer a Tua vontade. A vitória quem dá é o Senhor, mas eu e você, meu irmão, estejamos no exército de Deus, preparados para a boa obra para a qual o Senhor nos chamou, atentos a tudo que nos acontece, não dormindo o sono da irresponsabilidade, da desatenção, do descuido, mas preparados para toda a boa obra que o Senhor tem nos chamado a realizar. Pai querido, eu te peço essa manhã, tira o medo do coração dos meus irmãos. Que esse Teu perfeito amor lance fora o medo desse coração. Que toda a insegurança vá embora. Que toda a vontade de se esconder vá embora, Pai. Que toda a vontade de voltar para casa acovardado vá embora. Que possa este estar pronto para, preparado pelo Senhor, atento a tudo que acontece em redor, ser um instrumento de Deus na tua casa e nesse mundo. É o que eu te peço, ó Deus. Abençoa os teus filhos e não nos deixa ser negligente com a imposição de mãos e com o chamado que recebemos. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.